Olá, pessoal. Bom, vamos estudar o artigo 5º do Código Penal, que trata da territorialidade. O estudo da territorialidade diz respeito à aplicação da lei penal no espaço, no território nacional. O saudoso professor o Damásio de Jesus, em seu livro, ele explica que o território ele se compõe das seguintes partes. Do solo, né, ocupado pela corporação política, né, com seus limites reconhecidos, né, das regiões separadas do solo principal, dos rios, dos lagos, dos mares interiores, dos golfos, das baías, dos portos, da parte que o direito internacional atribui a cada estado, né? A faixa de mar exterior que corre ao longo da costa e constitui o mar territorial, né? O espaço aéreo, né? E também os navios e aeronaves conforme as circunstâncias que nós iremos estudar hoje. Então, antes de estudarmos esse artigo 5º do Código Penal, né, sobre, como eu já disse, sobre a territorialidade, nós vamos ter que estudar os princípios internacionais sobre a aplicação da lei penal no espaço, nos territórios. São cinco esses princípios, né, sobre a aplicação da lei penal nos territórios. Então vamos a eles. Você tem o princípio da territorialidade, o princípio da nacionalidade ou personalidade, o princípio da proteção ou defesa, o princípio da justiça universal e o princípio da representação. Muito bem, de acordo com o princípio da territorialidade, os crimes praticados no território do país são por eles, por ele julgado, qualquer que seja a nacionalidade do agente ou da vítima. Então, por este princípio, né, o cidadão português que comete um roubo em solo italiano, ele vai ser julgado por um juiz italiano e de acordo com as leis italianas. Tá? O princípio da nacionalidade ou da personalidade, ele diz que a lei a ser aplicada é sempre a do país de origem do infrator. Então, de acordo com este princípio da nacionalidade, o cidadão africano que cometesse um furto na Itália, né, deve ser julgado por um juiz africano e de acordo com as leis africanas, da Nigéria, por exemplo. Esse princípio da nacionalidade, ele se divide em princípio da nacionalidade ativa e o princípio da nacionalidade passiva. Na nacionalidade ativa, a lei a ser aplicada é a do país do infrator, sem levar em consideração o bem jurídico protegido ou a nacionalidade da vítima. Importa apenas a nacionalidade do autor. Já pela passiva, a lei se aplicará somente quando o bem jurídico ofendido pertencer às pessoas da mesma nacionalidade. Né? Então, o cidadão português que cometesse um furto na Itália,
ele só seria julgado pela lei portuguesa se a vítima também for portuguesa. Certo? De acordo com o princípio da defesa ou proteção, a lei aplicável será a do país do bem jurídico ofendido, aonde quer que ele tenha ocorrido, independentemente da nacionalidade do agente. Então, pelo princípio da defesa, uma ofensa a um bem jurídico português, por exemplo, um roubo na embaixada portuguesa na Rússia, né? A lei penal a ser aplicada a esse agente vai ser a lei portuguesa. O princípio da justiça universal, ele informa que a lei a ser aplicada será a do país em que o criminoso for detido. Então, se, por exemplo, um cidadão inglês cometer um estelionato em Portugal e for detido na Itália, a lei penal a ser aplicada será a italiana, que é o país em que o inglês, né, que o cidadão inglês, ele foi detido. E, finalmente, nos termos do princípio da representação, a lei penal do país é aplicada aos delitos cometidos em aeronaves e embarcações privadas no estrangeiro, desde que ali não sejam julgadas. Então, por esse princípio, se um americano ele cometer um assassinato em um navio privado italiano durante um cruzeiro, por exemplo, que está navegando pela Austrália, ele vai ser julgado pela lei italiana. Isto se na Austrália ele não for julgado. Estes são os princípios. Agora nós temos que ver quais os princípios que são adotados no Brasil, né? Como que a lei brasileira trata do tema. Nós estamos tratando da territorialidade e não da extraterritorialidade, que é o artigo 7º. Então vamos ao artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de tratados, regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Princípio da territorialidade. Parágrafo 1º. Para efeitos penais, e aí vem o princípio da representação. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, agora mercantes, né, ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondentes, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Vamos entender tudo isso, né? Veja bem, o artigo 5º do Código Penal, ele se refere às regras de aplicação da lei penal em território nacional. Lei penal no espaço. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Essa é a regra, né? Que é o princípio da territorialidade, né?
Mas o artigo 5º no caput, ele determina o respeito a convenções, tratados e regras de direito internacional. É a que nós chamamos de intraterritorialidade. Então, se um tratado disser que aplica-se a lei estrangeira, e isso for acordado a um crime cometido no Brasil, e se isso for acordado pelas convenções, tratados e regras de direito internacional que o Brasil aderiu, ok, o caput ele traz essa exceção. Né? Ele traz essa exceção. Já no parágrafo 1º do artigo 5º do Código, a gente vai ter as regras em relação às aeronaves e às embarcações públicas e privadas brasileiras. As embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que ele se encontre, para efeitos penais, eles são considerados extensão do território nacional. Então, se um crime, né, se ocorrer um crime no porta-aviões Minas Gerais, por exemplo, que está lá aportado na Grécia, esse crime vai ser julgado pela lei brasileira, por um juiz brasileiro, né? O assassinato ocorrido a bordo do avião presidencial pousado na Ucrânia vai ser julgado também pela lei brasileira, né? E por um juiz brasileiro. As aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar, consideram-se também extensão do território nacional. Então, o roubo de um celular ocorrido dentro de um avião da Gol, né, que é uma aeronave de companhia aérea brasileira, caso ocorra no espaço aéreo brasileiro, a lei penal a ser aplicada vai ser a lei brasileira. O mesmo se aplica aos crimes cometidos nas embarcações brasileiras mercantes em alto mar. O parágrafo 2º, ele refere-se a crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Nestes casos, aplica-se a lei brasileira. Então, ao crime ocorrido no interior de uma aeronave da TAP, empresa privada portuguesa, que está em pouso no território nacional ou em voo, né, no espaço aéreo brasileiro, deverá ser aplicada a lei brasileira. E o mesmo se aplica às embarcações privadas estrangeiras no porto, que estão no porto, ou em mar territorial do Brasil. Ok, pessoal? Obrigado.